Fala galera, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Bom, recentemente eu fiz um comparativo entre os iPhones 12 e 13. E como eu me arrependi um pouco de ter pego o iPhone 13, eu decidi trocar o meu iPhone e pegar o 13 Pro. Então aproveitar essa oportunidade para fazer um vídeo de comparação aqui entre a linha 13 e 13 Pro, para mostrar para vocês as diferenças e o porquê eu decidi trocar de iPhone para a linha Pro. Pois se você não me conhece ainda, prazer, meu nome é Djalma e nesse canal aqui eu abordo diversos temas relacionados à tecnologia. Então se você gosta de temas tecnológicos, já se inscreve no canal, já deixa um like e ativa o sininho de notificações para você não perder mais conteúdos desse tipo, beleza? Bom, eu tô com o iPhone 13 Pro Max, mas exceto pelo tamanho de tela desse celular, ele tem as mesmas especificações que o iPhone Pro normal, tá? Então serve muito bem aqui de base de comparativo, ainda que eu esteja utilizando um iPhone 13 Pro Max contra um iPhone 13 na comparação. Começando aqui pelo design de lateral e traseira desses celulares, a lateral do iPhone 13 é de alumínio aeroespacial, enquanto no 13 Pro Max é de aço inoxidável. Então dá para perceber aqui a diferença entre os dois modelos, porque na linha Pro a gente tem um acabamento muito mais premium do que na linha 13 normal. Eu não conheço ninguém que use um iPhone sem capinha, mas se você é desses que usa um iPhone sem capinha, a linha 13 normal tem uma pegada um pouco melhor, porque ela tem, na parte traseira vocês vão perceber que eles são diferentes. Na linha 13 Pro Max, você tem ali uma traseira fosca, enquanto na 13 normal você tem uma traseira brilhante. Eles meio que trocam ali, né? E na parte da câmera, na linha 13 Pro Max, ela é brilhante e na linha 13 ela é fosca. E o brilho, na verdade, apesar de deixar muita marca de dedo na tela, ele consegue ali ter uma pegada um pouco melhor. Mas se você é como eu, que usa capinha para todos os celulares, acho que isso pouco importa na verdade. Falando de capinha, então, os dois têm compatibilidade com o MagSafe, então se você tem algum tipo de carregador ou se interessa por carregador MagSafe, lembre-se de pegar uma capinha compatível, porque senão não vai funcionar. E na parte traseira nós temos as câmeras, mas calma que aí é muito assunto e eu vou deixar mais para o final do vídeo para fazer os comparativos entre fotos e mostrar para vocês as diferenças entre esses dois modelos. Já na parte frontal da tela desses iPhones, ambos têm tela de OLED, o notch também é 20% menor nos dois modelos, e a mesma tecnologia de Ceramic Shield que a Apple utilizou nesses dois modelos, que a Apple disse ser um pouco mais resistente a riscos e quedas. E aqui a gente tem uma pequena diferença, porque na linha de iPhone 13 a gente chega a 800 nits de brilho, e na linha 13 Pro a gente chega a 1000 nits de brilho. E como eu falei, é uma pequena diferença ali na capacidade de brilho do seu iPhone, que você vai notar, mas é mais em usos externos mesmo. E aqui para mim uma das maiores diferenças e uma das coisas que eu mais gostei. Na linha Pro dos iPhones, a gente tem uma taxa de atualização de tela de até 120 Hz. E a Apple utilizou uma tecnologia chamada ProMotion, que ela vai levar a sua taxa de atualização de tela de 10 a 120 conforme o seu uso naquele momento do seu iPhone. Isso ajuda muito na economia de bateria do celular. Enquanto na linha de iPhone 13 normal, a gente tem uma taxa de atualização de tela de apenas 60 Hz e fica ali fixada nessa taxa de atualização. Que muitas pessoas podem falar, pô, mas eu nem ligo, eu nem consigo notar tanta diferença assim. Bom, aos meus olhos eu consegui notar bastante diferença e foi um dos motivos principais também por eu ter trocado do iPhone 13 para o 13 Pro Max. Para te ilustrar um pouco melhor, nesse vídeo que eu estou mostrando aqui vocês vão conseguir notar bastante essa diferença assim, de fluidez mesmo nessa troca de telas, e para diversas outras coisas também funciona. Ambos têm o último chip de lançamento da Apple, que é o chip A15, mas na linha 13 Pro a gente tem ali 6 GB de memória RAM, enquanto na linha de iPhone 13 a gente tem apenas 4 GB de memória RAM. E o que traz de diferença no dia a dia? Para mim, por exemplo, era quando eu tinha diversos aplicativos abertos, então vamos supor que eu deixei o YouTube aberto e no meu uso diário eu acabei abrindo outros aplicativos e depois de algum tempo eu volto para o YouTube e ele reinicia o aplicativo novamente, eu não tenho ali o vídeo da onde eu parei, tenho que achar o vídeo, tenho que achar onde eu parei para continuar assistindo o vídeo. E na linha de iPhone 13 Pro Max eu consigo fazer o uso muito bem de vários aplicativos e eles permanecem abertos ali no mesmo ponto onde eu parei o aplicativo anteriormente. Então, para mim conta muito essa diferença de gigas e de memória RAM que tem nesses dois modelos. E aqui tem uma vantagem que eu acho um pouco insana da linha Pro, é que somente nessa linha você consegue comprar o seu celular contando com 1 TB de armazenagem, o que eu acho ridiculamente insano para um usuário comum. Mas tem gente que compra mesmo assim. Bom, e finalmente chegamos aqui na grande diferença entre os dois modelos, na minha opinião também, que é a parte das câmeras. Na linha de iPhone 13 Pro, a gente tem 3 tipos de câmeras. Uma que é a telefoto ou teleobjetiva, uma grande angular e uma ultra angular. Enquanto na linha de iPhone 13 normal, a gente já tem apenas as câmeras ultra angular e grande angular.
Uma coisa que pode passar desapercebido para muitas pessoas, mas não é menos importante, é que na linha de iPhone 13 Pro a gente tem ali o sensor LiDAR. O que o sensor LiDAR faz basicamente é auxiliar em retratos no modo noite, tem um foco automático mais rápido, com pouca luz e experiências de realidade aumentada ainda melhores, como por exemplo utilizando esse aplicativo aqui para escanear alguma área e ele vai te dar ali um projetinho de tudo aquilo que você escaneou. Agora falando das fotos aqui, se levarmos em conta as fotos com boa visibilidade considerando a grande angular e também a ultra angular que tem nos dois modelos, a diferença fica quase que imperceptível nas fotos. O que na minha visão acaba sendo aquele uso geral ali que as pessoas fazem no dia a dia, porque todo mundo vai procurar um bom lugar, uma boa luminosidade para você conseguir tirar suas fotos, e aí nesse sentido acaba não tendo tanta diferença assim entre as linhas de iPhone 13 e 13 Pro. Mas, como a gente sabe, é bom a gente ter uma opção aqui de melhorar se você precisar tirar em algum ambiente um pouco mais escuro e etc, então você tem alguns recursos a mais. E quando falamos de baixa luminosidade ou modo noturno, a linha Pro sai bem melhor, pois o sensor LiDAR faz uma boa diferença nesses casos, tá? Seja no foco, a captura de mais luminosidade. Eu tirei as mesmas fotos de locais com boa luminosidade para vocês compararem e também com baixa luminosidade para vocês compararem também essa diferença entre os dois modelos, tá? E por fim a gente tem aqui o modo macro na linha de iPhone 13 Pro, que você consegue aproximar muito das coisas, consegue tirar fotos em muitos detalhes mesmo, bem próximo de todos os objetos que você tentar tirar uma foto. E para mim é algo mais impressionante, principalmente com esse canal de YouTube que eu vou conseguir filmar algumas coisas mais de perto, assim, trazer umas imagens um pouco mais diferentes, e aqui nem dá para comparar com a linha de iPhone 13 normal, porque a gente não tem essa opção. Então sempre que você tenta chegar um pouco mais perto, a imagem fica embaçada e não consegue tirar qualquer tipo de imagem ou algo útil daquela foto. E por fim, imagens com zoom, a linha Pro também sai ganhando, porque ele tem uma proximidade ali de 6 vezes, enquanto no iPhone 13 normal você tem um zoom óptico de 2 vezes apenas. Isso conta bastante se você vai utilizar no zoom, mas sinceramente, gente, eu não gosto de utilizar zoom para nada, porque fica uma imagem bem porcaria mesmo assim. Então não vale a pena. E é basicamente isso, galera. Coloquei aqui os principais detalhes, as principais diferenças entre as linhas de iPhone 13 e 13 Pro, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado dos pontos que eu trouxe aqui também, beleza? Bom, se eu esqueci de abordar alguma coisa, não esquece, deixa aí nos comentários, porque eu tento responder todo mundo. Já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder mais conteúdo relacionado à tecnologia e outras coisas desse nosso universo tecnológico. Espero te ver no próximo vídeo, obrigado e valeu!